Um dos principais problemas que a ciência tem tido é as pessoas não acreditarem nela. E isso por causa de uma grande campanha que muitas entidades religiosas travam contra a ciência, seja em pesquisa de células-tronco ou até o ensino de evolução. É interessante porque não haveria motivo para isso, mas religiosos fanáticos sentem a necessidade de mostrar que a ciência é uma fraude, que tudo está errado, é uma grande conspiração contra a sua religião. Isso não tem o menor sentido. Afinal, de onde vem esse medo? Esse medo é algo tão absurdo e infundado que eles sequer param para 2 segundos pensar a respeito. Vamos analisar por que essa raiva de provar, essa grande energia para provar que evolução não existe, apesar das provas que nós temos por aí, provas em laboratório, no mundo natural. O que eles têm tanto medo assim? Não, porque a Bíblia nunca disse como Deus fez o mundo, como Deus deu origem às espécies. Mas a forma tosca de controlar tudo faz com que eles digam que os outros são mentirosos. Eles precisam manter o poder. Não é uma questão de religião, e sim controle de massas. Por que esse medo? Sim, é medo. Medo de nós levantarmos a cabeça e vermos que o mundo não tem nada de mágico. Eles poderiam até usar o artifício de dizer assim, bom, de fato, existe evolução, que foi mais ou menos o que o Vaticano disse. E foi uma das formas naturais que Deus encontrou para dar origem às espécies. É um argumento até interessante e funciona para o mundo religioso, claro. Quando nós paramos para pensar, não faz o menor sentido essa briga toda. E a verdade é que nós não precisamos de uma entidade mágica para fazer as coisas acontecerem. Ou precisamos? Bom, isso não é importante. O importante não é como acontece, ou o que fez a evolução acontecer, ou de onde é que veio toda a formação do universo, qual a força mística que organizou isso, se é que houve alguma. Mas só o fato de você levantar e questionar-se o que aconteceu já é o suficiente para esses religiosos fanáticos. Eles não suportam nenhum tipo de questionamento. É isso e acabou, porque eu estou lhe falando. Porque de acordo com a Bíblia, como eu disse, a Bíblia não diz nada a esse respeito. Diz que no início era o verbo e a terra estava suspensa sobre o vazio. Não disse de onde é que veio a terra e que vazio era esse. Não veio a explicação nenhuma, já te joga de paraquedas. Mas você não tem que parar para pensar nisso. O pensamento e o racionalismo é o pior inimigo da religião. Eles odeiam qualquer coisa que faça você pensar. Baixa a cabeça, é isso e acabou. Isso lhe deu mais problemas do que resolveu, porque nós somos curiosos. Os seres humanos gostam de perguntar as coisas, gostam de olhar o mundo, gostam de saber o que aconteceu e por que aconteceu. Claro, a maioria se contenta com qualquer tipo de explicação tosca, mesmo quando não dá explicação nenhuma. Ou, melhor ainda, não precisa de ter explicação. Ninguém perguntou, o cara não quer saber. Mas eles não podem correr esse risco de, só porque 3 ou 4 se questionaram, isso vai acabar com toda a religião. Bom, a religião não vai acabar. Algumas pessoas sempre tentarão dar um sentido místico para as coisas, no sentido de que há algo lá fora que nós não dominamos. As pessoas tendem a isso, esse pensamento já esotérico, esse pensamento místico. Mas não é um pensamento místico que esses religiosos querem. Ele quer que você tenha um pensamento místico que eles querem. Ou seja, se há alguém que tem preconceito com a religião, não são os incrédulos ou os céticos.
são os próprios religiosos, tanto que as maiores perseguições religiosas foram feitas de religiosos contra religiosos. Será que descobrir de onde é que veio a origem da vida vai acabar com a civilização ocidental, vai acabar com o cristianismo? Tipo, não acabou até agora, por que iria acabar? Mesmo porque muitas vertentes religiosas aceitam a evolução. Qual o seu problema então? Ah, sim, eles não são religiosos de verdade. Sim, religião de verdade é o que o seu pastor prega, porque ele prega de acordo com o que você quer que ele pregue, e ele vai saber mais ou menos quais são as suas idiosincrasias e usá-las contra você mesmo para domínio. Não é um pensamento muito agradável nós sermos dominados, mas algumas pessoas querem ser dominadas porque elas são fracas, tão fracas quanto a sua fé religiosa, onde basta ler um artigo num blog de divulgação científica que já surtam. A sua religião é muito fraca, a sua fé é menor que um grão de mostarda. E o que o seu Deus disse? Que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você faria coisas maravilhosas. Você não consegue nem fazer nada na sua própria vida, e é preciso de ter um líder religioso para dizer o que é você e o que você deve seguir. Você é apenas um pobre coitado que nem para sua própria religião você serviu. É um pensamento triste, mas quem buscou ele foi você mesmo. Esse é André, do seu ceticismo.net, e tente seguir mais a sua religião.